Oi, gente, tudo bem? Estou gravando uma série de vídeos curtos, retomando algumas coisinhas que a gente já falou durante o primeiro trimestre, tá? Então, esses vídeos eles vão fazer uma retomada aí da argumentação de coisas que eu já falei com vocês durante a aula, mas eu espero que eles ajudem vocês na hora de fazer o nosso texto dissertativo, certo? Então, vamos lá. Esse primeiro vídeo, ele retoma um pouquinho o que é uma argumentação, né? Então, eu falo muito assim para vocês, vocês podem escrever sobre qualquer tema, desde que ele gere polêmica, né? Desde que ele gere um debate. Isso porque a gente está fazendo no colégio dissertação argumentativa e não expositiva. Então, uma dissertação expositiva, ela é o texto do material didático de vocês. Então, é um texto que explica algo. Então, por exemplo, se eu tivesse algo assim, ó, o que é o coronavírus? Isso seria uma dissertação explicativa. Ela tá ali só para te mostrar, mas ela não tá ali para te convencer de algo. Então, o que é uma dissertação, né? O que é uma argumentação? Então, toda argumentação consiste em essência numa declaração, então algo que você fala, seguido de provas que podem ser fatos, razões e evidências. Então, eu falo assim: há desigualdade social no Brasil. Isso é uma declaração, eu estou declarando isso. O que vai ser um texto argumentativo? Um texto que depois que eu falo, olha, há desigualdade social no Brasil, eu provo isso, né? Então, por isso que a gente chama de provas. Então, o texto que vocês fazem para mim, né, tanto nas nossas produções e nas nossas provas, mas o texto que vocês também têm que fazer na hora de prestar um vestibular ou no Enem, ele é um texto argumentativo. Então, você precisa fazer uma declaração, que é a sua opinião, e provar que a sua declaração está correta, né? Eu vou dividir com vocês a nossa argumentação em três partes, né? Então, quando eu vou argumentar com alguém, eu preciso sempre ter em mente que existem três partes, como se fossem três passos para a argumentação. O primeiro passo a gente chama de invenção, que é como se fosse inventar, mas não é inventar de criar do zero, tá? É você fazer uma investigação. Então, é a pesquisa que vocês fazem, por exemplo. São os textos motivadores nas nossas provas, são os textos motivadores nas propostas de redação do vestibular. Então, a gente investiga, né? A gente investiga as razões que são verdadeiras ou verossímeis, ou seja, que parecem verdadeiras, que parecem coerentes ali para aquele problema. É quando vocês vão pesquisar para falar assim, bom, então, há desigualdade social no Brasil. Como é que eu posso provar isso? Então, a invenção, ela é o momento em que você faz a leitura. Sabe quando você estava fazendo uma prova que você fica pensando? Então, esse é um momento de pensar, o que eu posso colocar aqui, que tipo de argumento eu posso usar, isso prova, isso não prova, desigualdade social, posso falar do período colonial brasileiro? Posso falar da colonização? O que eu posso falar? Posso falar, sei lá, da independência do Brasil? Não sei. Não sei, gente, estou aqui falando da minha cabeça. O que eu posso falar? O que eu posso trazer para esse texto que comprove que a minha opinião é verdadeira? Quando a gente decide o que eu vou trazer para o texto, né? A gente tem a segunda fase que é a disposição, que é o planejamento do texto. Então, em qual ordem eu vou trazer isso? Eu vou falar da desigualdade social do Brasil. Então, no primeiro parágrafo, eu vou explicar a história do Brasil. No segundo parágrafo, eu vou falar, não sei, da distribuição de renda no Brasil. No terceiro parágrafo, eu vou falar dos empregos. Não sei, gente. Mas, assim, a disposição, ela trabalha o que eu vou falar em cada um dos parágrafos. Lembrando que a gente está trabalhando um texto mais fechado, que são escritos só em 4 parágrafos, né? Então, primeiro, eu penso os argumentos que eu vou colocar, depois eu disponho esses argumentos. O que vai entrar no primeiro, no segundo, no terceiro e na minha conclusão, certo? Aí eu escrevo o meu texto, não é? Então, escrever o texto é a parte da elocução. Então, eu tive todas as minhas ideias e aí eu dispus as minhas ideias, eu organizei as minhas ideias e agora eu vou transformar essas ideias em escrita, né? A elocução, ela tem que ser feita em 2 vezes, né? Primeiro, quando vocês fazem o texto, aí respira e aí vai fazer a revisão desse texto. Então, a nossa primeira versão do texto, ela nunca tá pronta. Escrevi o texto, acabou, vou mandar. Pronto. Não, dá um tempo, respira, olha de novo para aquele texto e faz uma revisão, reordenando, ajustando, né? Vendo se as palavras que você escolheu são adequadas, se elas passam a emoção que você quer colocar ali um destaque nos seus argumentos, se não tem nenhum erro de acordo com a norma padrão. Então é isso, certo? Então, na hora de fazer um texto, primeira coisa, quais são os argumentos que eu vou usar?
em que ordem eu vou usar esses argumentos, e aí você faz o seu primeiro rascunho. Tudo bem? Então, esse é o passo, né? Faz o rascunho e depois a revisão. Então, esse é o primeiro passo da argumentação, beleza? No próximo vídeo, a gente vai ver a questão motivadora. Então, qual é a questão que a gente parte o texto? Tudo bem? Então, é isso. Qualquer coisa, me escrevam. Beijo!